mulher empreendedora, as mulheres correspondem hoje à maioria do eleitorado brasileiro. Aliás, mulheres na política, é o que a gente vai falar. Mas o número nem de longe espelha a participação feminina no Congresso e em câmaras de vereadores ou prefeituras ou governos estaduais. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras existentes, somente 91 são ocupadas por mulheres, o equivalente a 17,7%. Esse índice fica abaixo da média mundial. O relatório da União Interparlamentar indica a média de 25,7%. O Brasil está na posição 135 de uma lista de 186 países. Veja só, é o pior da América Latina. Perde para quase toda a Europa e está abaixo, por exemplo, de países como Guiné, Quênia e Bahrein. Ou seja, o Brasil não tem um bom número de mulheres na política. 17,7% na Câmara dos Deputados. Como é que a gente vai ter políticas públicas, doutora Adélia, se as mulheres não participam da construção da política? É que, na verdade, a impressão que eu tenho é que foi algo que foi colocado na legislação, essa questão da cota nos partidos para as mulheres, da forma que a doutora Celeste bem colocou, não houve realmente a intenção efetiva que aquilo se concretizasse. Simplesmente, sabe aquela frase que a gente usa para inglês ver? Que foi algo que foi colocado ali, mas não com o interesse realmente que as mulheres assumissem a liderança. Hoje, o que se observa realmente na prática é que vários partidos eles vão em busca de nomes de mulheres apenas para compor ali o que a legislação determina, mas eles não investem o partido não investe para que essas mulheres realmente assumam os cargos. Então, ficou só no papel. Então, não houve o interesse. E quando você coloca que não temos mulheres no legislativo suficiente para poder aprovarem legislações favoráveis às mulheres, realmente essas legislações não vão passar. Igual ela colocou, sempre um deputado pede vistas. A doutora Celeste colocou. Realmente, eu entendo que é mais sendo um obstáculo para que esse projeto não vá adiante do que qualquer outra coisa. Falando de uma forma muito clara, obviamente que ele deve ter aí uma justificativa que ele colocou para essas vistas, mas eu não consigo acreditar que seja fidedigna. Eu acredito que nós mulheres fomos condicionadas a pensar que temos que estar numa prateleira de aprovação. Em todas as esferas, tanto esfera pessoal como profissional. Dessa forma, para que a gente encare um desafio, claro que a gente pondera 10 mil vezes antes de encarar um desafio, que é a avaliação política, para ver se você e as suas ideias vão agradar aquelas pessoas que você se propõe a representar. Então, esse é o primeiro obstáculo. Não vejo esse obstáculo tão forte com os homens nessa aprovação e esse medo de não ser aprovada. E para aquelas pessoas que ingressam na política, claro, o jogo político ele não foi feito para que novatos ingressem. E quando a gente fala de mulheres, a gente tem uma agravante, que é justamente a violência política. E aqui eu vou quebrar um paradigma. Explica aí a violência política é uma forma até hostil de deixar as mulheres ali na política, mas é uma forma de tentar que a mulher não seja aceita na política. Mas o meu paradigma quebrado é que eu achava que essa violência política era perpetrada por homens na política. Ao contrário do que nós imaginamos, infelizmente mulheres que alçam esse patamar, elas tendem, algumas, não vou generalizar, a ter essa restrição com mulheres que queiram entrar. Então é uma situação que a gente não pode etiquetar, a gente estava até falando nos bastidores, nós não podemos etiquetar o machismo, o feminismo ou até mesmo a violência política como se fosse determinante do homem ou da mulher. Então um contexto complexo da política, eu acredito que não foi desenhado para que pessoas ingressem de forma novata. Então nós como mulheres temos o nosso um crivo interno muito mais rigoroso de termos aquela coragem de sermos avaliadas nas urnas. Então e fora, claro, a doutora Adélia falou de forma muito perfeita, não existe aquele incentivo, né? Então a gente tem que quebrar, porque essa subrepresentatividade, ela prejudica o que seria uma democracia na sua pluralidade de ideias. Porque nós mulheres, não fazendo parte dessa representatividade na elaboração de leis, de políticas públicas, a sociedade adoece. Então a gente tem que romper essas barreiras de mulheres valorosas que vieram antes da gente.
e não admitir o não na política. E tem também uma questão de estar num ambiente ali de muitos homens. Também tem mulher que não vai se sentir à vontade nem de se candidatar, né? Não, eu estava conversando isso essa semana com uma pessoa que tinha sido deputada e o meu ponto é justamente esse. E eu me considero uma pessoa super bem resolvida, assim, comunicativa. Mas eu acho que se eu chegasse num ambiente que é só de homens, com egos, assim, vamos combinar, aumentados, eu ia me sentir muito constrangida naquele meio. E eu acho que a mulher, ela precisa 3 vezes mais desse ego para conseguir estar lá no meio. Quando eu digo, acho que a gente tem que dar 10 passos para trás. Porque se a gente começasse talvez do zero, vamos eleger pessoas do zero. Volta tudo, acabou. Quem sabe hoje, com as informações que as mulheres têm, eu acho que existe um avanço no que alguns chamam de feminismo, mas que é uma construção de uma colaboração e de uma cooperação entre mulheres, né? Antigamente a gente via a mulher só falar mal uma da outra. Agora, finalmente, as coisas estão sendo colocadas no lugar correto e as mulheres estão se unindo para que juntas cheguem mais longe. Então, se hoje a gente conseguisse começar do zero, talvez a coisa fosse um pouco mais equilibrada. Mas é como a Raquel falou, é um ambiente que é muito difícil de você se infiltrar, de você entrar. Então, se tem pouca mulher, você não consegue se infiltrar, a coisa tende a não mudar. Até porque se o número é de 17% de parlamentares mulheres, né, no ambiente de 513 deputados, por exemplo, doutora Celeste, significa que a maior parte, ou seja, mais de 80%, são de deputados que têm emenda parlamentar para bancar ali a popularidade para uma próxima campanha. São de mais de 80% de deputados homens que vão ditar as regras do jogo eleitoral, quanto é que vai de fundo eleitoral, como é que funcionam as leis eleitorais. Ou seja, a mulher ela já sai em desvantagem nessa disputa, né? Para aumentar esse 17% para mais é um esforço hercúleo, gigantesco, né? Posso só fazer uma observação? Isso não é privilégio só do legislativo. Porque basta ver os cargos do executivo. Até o presidente, a última eleição, subiu a rampa, vamos lá, falar pela diversidade. Mas se hoje a gente olhar o alto escalão do governo, não tem nada de diversidade nele. Então isso não é só o legislativo o problema. Sim, doutora Celeste. Eu concordo, Ana, que a gente tem que começar do zero. E isso implica começar do zero nas escolas, né? Nós precisamos ter educação política. Tem que ser colocado para as mulheres que participar da vida pública como cidadão e cidadã. Então, tendo uma posição ativa e passiva, isso é dever de todos nós, porque nós não podemos dizer que nós vivemos em um Estado democrático se essa democracia não encontra representatividade. Se eu olho o Ministério Público e, de repente, eu começo a pesquisar quando que nós tivemos uma Procuradora-Geral de Justiça. Eu olho para o Poder Judiciário quando nós tivemos uma Presidente do Tribunal de Justiça. Mas, Nelson, eu ouso dizer que nós vamos ter surpresas esse ano, porque pelo Instituto eu tenho viajado muito pelo Brasil e percebido o seguinte: para cumprir a suposta cota, entre aspas, porque não é cota, eles colocaram muitas mulheres como vice-prefeitas. E já estão no segundo mandato. E, obviamente, o partido agora não quer perder a cadeira. E o natural será aquela mulher alçar o posto de prefeita. E eu ouso dizer que nos municípios brasileiros vai dar uma virada. Amém. E que essa representatividade, isso vai impulsionar, porque vão ser prefeitas que vão estar só um minutinho. Rapidinho que a gente tem um intervalo aqui. Não, mas é só... quando tem essa fala, doutora Celeste, me desculpe eu falar dessa forma, que para cumprir cotas, mulheres estão sendo chamadas para vice-prefeitos, você está sendo extremamente machista. Mulheres que são capacitadas e são chamadas para integrarem na política, não podem nunca serem chamadas, você nunca pode repetir um argumento extremamente machista e patriarcal, que as mulheres estão ali para cumprir cotas. Então, com todo respeito, eu acho que essa fala é repetir o machismo e o retrocesso do que a gente tanto busca. E a gente tem uma novidade. Doutora Raquel, mas eu discordo respeitosamente, porque é uma realidade, é um fato. Não elegemos mulheres prefeitas. Tivemos poucas candidatas? Tivemos poucas candidatas. Porém, prestem atenção no que eu estou dizendo nessas eleições. Porque agora já é uma virada
de chave. Essas mulheres já foram vice-prefeitas, Sim. 4 anos, e agora é a vez delas serem candidatas. Então, agora é a vez do povo dizer: vamos acabar com o preconceito, vamos acabar com a desigualdade de gênero. Eu gostaria de parabenizar as nossas futuras prefeitas de todo o Brasil e que cada vez mais tenhamos mulheres na política. E na polícia também. Na polícia também. Vamos lá. A gente tem uma mulher presidente da OAB pela primeira vez depois de 90 anos e que também é uma das criminalistas da primeira prateleira, a doutora Patrícia Vanzolini. Um abração para ela. Gente, são 17 horas e 55 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. A gente já volta.